Olá, muito bem-vindos novamente. Hoje aqui nos nossos estúdios a Ângela Mancini Scurato, que é um sol, uma pessoa que vocês vão conhecer um pouco hoje, que está dedicando, já, na verdade, sempre dedicou a sua vida, né, a estar iluminando. Vocês vão entender por quê. E especialmente nesse momento da vida dela, ela está trabalhando com portadores de lesões. E a gente vai entender um pouco mais, conhecer e, quem sabe, juntos refletir mais ainda sobre um assunto tão delicado quanto é os nossos jovens e os acidentes que estão acontecendo. Ângela, muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Beth. Obrigada. Eu queria que você contasse um pouquinho a tua história. Você começa a sua vida se dedicando ao esporte? Eu sempre fiz esporte. Desde eu nasci já nadando, depois fui para o vôlei e resolvi fazer educação física. Tive academia de ginástica e no meio desse, todo mundo sarado, adquirindo um corpo perfeito, eu fui vendo que tinha pessoas com escoliose, com problemas de coluna sérios ou com problema ósseo. Então eu comecei a estudar para que desse até uma aula separada para essas pessoas. Aliás, estudar também é lei na sua vida, né? É impressionante que essa mulher faz de cursos. É verdade, eu fiz bastante especialização. Aliás, eu acho que isso que foi me chamando a atenção, porque tem muito mais academia para deixar você bombado, bonito, esteticamente, mas tem muita gente com lesão de coluna, muita gente com escoliose que acaba até agravando a situação, porque ela não pode fazer a mesma ginástica que o outro que tem uma coluna reta está fazendo. Então, aliás, isso é muito sério, né? Eu acho que teve um boom, uma época, foi lá, 90, 80, das academias, e que de verdade isso não foi um foco olhado, né? A atividade física de acordo, de verdade, com o perfil individual da pessoa, não é? Eu posso dizer, eu sou testemunha do que você está falando, porque eu faço academia numa academia grande, renomada, e não tem um professor que toma conta de um aluno que eu estou vendo que está fazendo. Aliás, está usando um peso nas costas e coloca a forma da coluna totalmente errada. Usa um peso no pé e tem uma lombar totalmente errada. Então, isso com certeza vai gerar problema no futuro. Pode não gerar agora que ele é novo, mas 5, 6 anos ele vai estar com a lombar estourada. Isso porque o professor está mais preocupado em dar aula do que realmente ver o que está acontecendo ali. Então, a ginástica, se ela não for bem assessorada, realmente ela causa efeito contrário. Ela acaba lesando a sua coluna. Isso foi algo que foi te chamando a atenção na sua prática dentro da academia? Muita. E aí eu comecei a fazer cursos de reabilitação para me poder até entender como que funciona, o porquê da escoliose, o porquê de uma cifose, porque assim, nós temos, todos nós temos uma postura errada. Então, na hora que você faz uma academia, o mínimo que você tem que fazer é poder aproveitar e conseguir arrumar a sua postura. Eu vou muito além do que você está dizendo, assim, os pais, de uma maneira geral, assim, a educação corporal, na verdade, não é algo que os adultos prestem atenção. De jeito nenhum. Então, desde do caminhar da criança, desde o trabalho, isso é algo que passa. E nós temos uma dificuldade... Começando pelo andador. A criança começa a andar, já coloca no andador. Quer dizer, a criança não sabe nem o que é equilíbrio. O andador faz o equilíbrio por ela. Então a criança acaba não é recomendado, não é? Não é. Eu acho que a criança, não é legal. Na hora que ela já estabeleceu, porque existe a parte natural, a natureza é perfeita. Ela fica em pé, no momento ela se equilibra e aí ela começa a dar os primeiros passos. Cai, ela sabe aonde ela se desequilibrou e ela vai de novo. Esse processo é cortado na hora que você dá um andador, porque para o pai, para a mãe, ou para a empregada, ou para a babá, é cômodo, está facilitando, se bem que eu acho perigoso. Então, muitas vezes a criança com 6, 7 anos, ela cai com muita facilidade. Com certeza, essa fase do equilíbrio que teria que ser restabelecido de forma natural não foi forçada pelo andador. Porque o andador dá um equilíbrio falso para a criança. Então, isso também foi até um tema da época da faculdade. Então, essa parte de reabilitação foi uma coisa para mim que me chamava muito mais atenção. E eu fui indo para essa área. Foi chamada, foi atender o chamado. Foi chamada. A minha academia era em São José dos Campos e eu comecei a ser voluntária da ACD. Eu quis realmente me aprofundar nisso. Fui voluntária durante 2 anos, parei porque tinha que viajar, aí um dia mudei para São Paulo. Dei aula numa academia renomada, nessa que eu faço aula hoje.
eu era uma professora que eu posso falar com muito orgulho e com muita modéstia. Eu corrigia os alunos, corrigia mesmo. Só que chegou uma época também que eu não queria mais mexer, eu queria mexer mesmo com a reabilitação. E nessa fase de querer mexer com a reabilitação, voltei para a CD. E aí, como eu tinha já trabalhado com criança, né, porque a criança portadora de deficiente, ela é feliz, ela se aceita. A mãe nem sempre, pai, o cuidador nem sempre, né? E nem sempre tem paciência também. Mas a criança é feliz do jeito que ela é. Ela vai com aquela muletinha dela e anda. Às vezes ela não tem perna, ela vai se arrastando, ela vai engatinhando. Ela é feliz. Dão lições de vida. É muito e a maioria dos voluntários querem trabalhar com pessoas assim, com crianças assim. Por um lado comove, mas é o lado mais fácil. Eu fui para o lado mais difícil, que é trabalhar com adulto. Então são jovens que acabaram de sofrer um acidente, ou de moto, ou de carro, ou por mergulho, que também hoje a incidência está grande, ou porque bebeu demais e teve um AVC, que é uma coisa que eu quero chamar a atenção, é que tem muitos jovens que estão tendo AVC em função da bebida, a pressão sobe, ou por alguma droga que de repente não é tão ilícita e acaba... Aliás, um alerta é algo que cotidianamente as escolas, os pais, assim, é notório, a gente não pode fechar os olhos. Eu sei que muitos temas, né, são desagradáveis, as pessoas fazem assim, olha, não quero ver, deixa, só critica, só levanta, mas gente, olha, faz parte, lembra, nós estamos sempre interrelacionados com todos, e os nossos jovens estão se acidentando muito. A bebida é algo grave que está entrando na vida das nossas crianças muito precocemente. E não tem camada social, viu? Independente dessas. E não é uma constatação que você também principalmente na CD a gente recebia muito mais pessoas de um nível social bem mais baixo. Hoje nós temos filhos de grandes empresários. Inverteu isso? Inverteu, por causa do mesmo bebida. Sempre bebida, racha, tá lá, teve um com uma Ferrari que fez um racha com uma Maserati e deu uma paraplegia. Então, não tem mais nível social. Eu acho que os acidentes estão repetindo a história da moto. 70% dentro dessa pós-graduação que eu também fiz dentro da CD de lesão de medula e patologias, a primeira coisa que foi falada é que 70% é moto. Tanto não só os motoboys que trabalham por hora, né, e que usam da velocidade com uma ousadia muito grande, né? Como aquele velocista que deixa o carro em casa e vai mais rápido para o trabalho, isso também está acontecendo. O motociclista e o motovelocista, que é aquele que tem como esporte, que também os casos são menores, mas que também está abrangendo. Menor, você diz em incidência? Incidência a incidência é menor, mas provavelmente a gravidade maior. Ou não, a gravidade maior ainda é o motociclista ou motoboy, sim. Ainda é. Olha que interessante, quer dizer, para mim é um fato já conhecido, mas tem uma coisa muito nova que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente pensasse juntos, porque que a bebida está de verdade entrando, e aí tem tudo que a gente normalmente aborda, né, que é o estímulo em relação à vida, o certo abandono, tanto das escolas quanto dos pais, tudo é justificável, gente, o racional explica tudo, mas vamos olhar o fato. Né? A bebida está entrando muito precocemente na vida das nossas crianças, né? Isso está ocasionando algo que é muito grave. Então, assim, tem a justificativa do trânsito, tem isso, mas a incidência e a oscilação, nós estamos conversando, a oscilação da lei também funciona, ou seja, quanto mais fiscalização se tem, menos incidência. Isso é um fato sentido e vivenciado por vocês lá na CD. E a gente sente que não só essa parte, né, da fiscalização, mas o abandono, eu acho que dos pais em relação aos filhos de não quererem saber onde estão, porque não é só bebida, às vezes é droga também. E também está alto, claro. Então, ou é racha, que é uma coisa que pode não estar vendo nem droga nem nada, mas que é aquela disputa de quem tem o carro mais veloz, e isso tem acontecido bastante, sim. Mergulho é uma coisa que as pessoas... é isso que eu ia falar, assim, gente, que novidade, mergulho está tendo. Mergulho, as pessoas... Eu acredito que, em função dessas maremotos, então deu uma mexida também dentro do mar. Então, tem bancadas de areia onde não tinha. Então, mergulhadores que às vezes conhecem
o local ou conhecia, vai lá, mergulha e bate a cabeça numa bancada de areia. Tem que até uma tetraplegia mesmo. Aquela questão assim, o ego funcionando sempre na contramão, né, da felicidade e da harmonia. Quer dizer, é um fato hoje novo, nós estamos de verdade muitas vezes nem sentido e nem notificado, né? Essas alterações da nossa geografia do planeta está acontecendo uma incidência verdadeiramente maior. Então assim, saber que sabe, né? E principalmente a gente sabe disso, que é uma característica do jovem que acha que sabe de tudo, não é? Confiando muito, não é? Um parênteses aí, as baleias estão encalhando em bancadas de areia, porque ali não existia bancada de areia. A baleia sabe o curso que ela tem que ter, só que naquele momento a banca de areia não existia e passou a existir. Então isso também com os mergulhadores também acontece. Só que eles não encalham, eles batem a cabeça. E ficam com deficiências graves. Muitas morrem, né? E a tetraplegia realmente é uma coisa que, se der na C3, porque assim, a pessoa morre porque ela interrompe a ligação respiração-diafragma. Né? Então, morre na decorrência de ter quebrado mesmo essa ligação. Né? Por isso que fala, morreu porque quebrou o pescoço. Não, morreu porque perdeu a ligação cérebro-diafragma. Fiquem conosco que nós já voltamos. Tem muita história interessante para a gente pensar juntos. Até já! Nós estávamos falando, né, sobre o encalhar, sobre as novidades aí do planeta que também trazem essas questões. Quer dizer, não é só a imprudência, a idade, o fato de você achar que as coisas não fazem mal, é olhar o que tem verdadeiramente acontecido. E uma das coisas também que é uma notícia constante hoje em dia são os problemas que estão acontecendo com os barcos, né, com os navios. Então, assim, o que você está dizendo é uma constatação real, né, somado ao fato de que a humanidade, eu generalizaria dessa maneira, hoje busca, está num ápice de transição de valores. Total. Né? Total. Então, nós comentamos assim, é uma verdade incontestável que os nossos jovens são aqueles que pedem, solicitam, têm muito a oferecer, mas existem aquelas pessoas que não estão escutando, que são os adultos, que são os educadores. Né? Então, aquilo que eles trazem não tem um eco, porque nós somos mesmo de gerações mais antigas. Né? E por um outro lado, faz parte desse desenvolvimento natural você acreditar em demasia daquilo que você acredita ou não. Então, o ego lá, né, o achar-se, saber e ser da adolescência, da juventude é muito grande. E, infelizmente, existem situações da sociedade, setores da sociedade que se aproveitam muito disso. Então, o uso ilícito da bebida, das drogas, do trânsito fácil, faz com que as pessoas ainda fiquem mais ainda crédulas, né, de que nada vai acontecer com elas. E aí nós estávamos comentando, eu e a Ângela, que assim, principalmente no jovem, né, aquela cerveja, aquela latinha de cerveja que ele diz, estou sob total domínio, ela não é bem assim, né, Ângela? Você estava falando, eu estava lembrando até de um fato, meu filho já bateu o carro por ter bebido. E aquela velha história, uma latinha de cerveja apenas que eu bebi. E o cara deu quase perda total. Só que uma latinha de cerveja já altera o funcionamento do cérebro. Então, aquela freada que você poderia dar numa velocidade X, você dá na velocidade Y, porque ela é mais lenta, porque o seu cérebro já recebeu o álcool. Então, não tem essa explicação. Essa justificativa de falar apenas uma taça de vinho, tomou álcool, não dirige. Não tem jeito. E meu filho fez isso e lógico, por mais que a gente fale, a gente acaba caindo nisso também. A diferença é em o que você faz numa situação dessa. Meu filho tinha 25 anos quando isso aconteceu. Deu quase perda total. Ele bateu dentro de um túnel. Simplesmente eu chamei ele e falei, a partir de hoje, por 30 dias, você vai andar de ônibus. Você não vai pegar o seu carro, nem o meu, nem o do seu pai. Você vai andar de ônibus. Pois ele trabalhava fora e estudava à noite, fazia faculdade à noite, em lugares opostos. E dentro do meu condomínio, para chegar até um ponto de ônibus, que é lá na escola politécnica, ele tinha que andar muito. E ele tinha que trabalhar de terno, e tinha que ir para a faculdade direto de terno. Pois ele fez isso durante um mês. E o que eu achei legal
que eu acho que o filho pede para você educar. Existe, é fundamental. Que quando deu, eu falei 30 dias, quando deu 29 dias, e no dia 30 ele tinha uma festa da faculdade. Uma festa grande, que eu sabia que ele ia, porque ele se programou esse mês, o mês anterior para ir. Quando chegou nesse dia, no dia 29, eu falei, filho, você cumpriu, você fez a tua parte, eu acho que você aprendeu, né, o estrago que foi feito em você, o estrago que foi feito não só em você, mas na família, a preocupação gerada, você poderia ter ficado paraplégico, eu mexo com isso, eu vejo isso todo dia, você teve muita sorte, ou de ter até matado alguém, ter levado nas costas para o resto da vida, a vida de alguém que você ceifou, né? E ele falou assim, mãe, é 30 dias que você me deu de castigo, então eu não vou na festa, porque eu mereci ficar. Naquele momento, Beth, eu descobri que o filho pede para ser educado. E a Ângela está falando do filho de 25 anos. Então, isso é uma verdade desde lá do seu primeiro mês, né? A criança chora, a criança testa, e o limite, ele é tão amoroso, né? Extremamente amoroso quanto o carinho, quanto o olhar. Porque é onde a gente vai, eu brinco um pouco assim, adestrando a nossa energia interna. Né? Nós nascemos com uma energia indiferenciada, a gente precisa mesmo testar, ter curiosidade, ser ativos, né? O bebê precisa e a gente mostra isso, mas poder auxiliar essa criança, e que aí não tem fim, pode ser a nossa criança interna, pode ser dos 25, essa criança de 25 né? anos, ela é fundamental, porque nós nos sentimos, e essa questão da autovalorização é algo que está faltando muito, 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 e a gente percebe, você estava falando, né, essa oscilação até na limite do superego, né, que a gente fala, a Ângela também, preciso contar para vocês, eu falei que vocês que ela está fazendo e sempre fez muitos cursos, atualmente está fazendo psicanálise também. Formação em psicanálise. Né? E na psicanálise a gente fala de um superego, aquele que está sempre, então o policial, né, a censura, o limite, ela funciona, a Ângela está contando que ela sente oscilação na CD das entradas e saídas de acidentes, sim, quando a fiscalização está um pouco mais forte ou não. Isso é um depoimento muito importante para ser escutado, né, Ângela? A gente percebe isso claramente no dia a dia. Voltou a fiscalização, diminui os acidentes por álcool. Parou a fiscalização, dobra. Mas simplesmente dobra. Não tem, você fala assim, não, a porcentagem é de dobrar mesmo. E não é em todas as classes sociais, todas. Isso aí não tem mais classe menos avantajada, não. Todas as classes sociais estão sofrendo a mesma. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se você tem esse contato também, o que você está dizendo. Até as próprias delegacias também fazem essa referência, né? Eles têm até uma linguagem. E é interessante, gente, começar a perceber atrás dos bastidores da vida da mídia, inclusive, porque assim, eu posso falar um pouquinho dos hospitais. A gente sabe que nos hospitais a incidência de entrada é final de semana, sexta e sábado lua cheia. Mas é verdade, né? Muda muito o ritmo, mas também nas delegacias. E nas delegacias também isso acontece, que a Ângela está dizendo, dessa flutuação em função da maior ou menor fiscalização. Agora, um outro assunto que eu achei interessante você ter colocado, Ângela, assim, você diz assim, o mais difícil é trabalhar com os adultos. Na verdade, assim, a criança tem aquela iluminação própria e que acaba contagiando, né? Ela se aceita. É o que eu te chamo, que eu digo para você que você tem solzinho também. Mas a criança naturalmente contagia. Agora, imagine os jovens que estão iniciando a sua própria vida, a vida da sua individuação, né? A vida que já está mais apropriada com a sua personalidade, com a sua identidade, querer deixar a vida, que eu acho que isso acontece sistematicamente com essa juventude que você assiste, não é? Por isso, esse curso que eu optei em fazer em formação em psicanálise, até para ajudar a esses jovens, porque você imagina um jovem de 20 anos, um dia anterior, ele tem uma namorada, tem a faculdade, tem uma vida, sai, vai para balada, tem amigos, no dia seguinte ele está paralisado do pescoço para baixo e não consegue reter nem a urina. Ele depende para comer, ele depende para dormir, porque ele tem que ser virado para não dar escaras. Para ele a vida acabou. E ele não se admite estar vivo. Então, assim, tem que saber lidar com a vontade dele morrer, com a não vontade de tratar, porque tem que começar do zero. Mas, assim, é interessante uma coisa, eu tenho conversado muito, eu acho assim, é difícil porque são jovens que um dia teve uma vida
normal, no outro dia eles estão viraram crianças de novo, dependentes, e não se aceitam. E não tinham a consciência da vida, né? Porque eles não estavam lá olhando o objetivo, né? Não, eu ia me formar, não vou mais, eu ia me casar, e a maioria das namoradas deixam também, ou as esposas deixam. E isso aí é muito difícil um casamento dar uma continuidade em harmonia. Tanto na paraplegia feminina, né? Porque existe também o lado do sexo, que é uma coisa também que eu acho que é legal a gente tocar no assunto. Então, assim, é muito difícil. Mas só um parênteses, de todos que eu conversei, de todos esses anos que eu procuro estar em contato, né, com o eficiente, aí eu não vou nem chamar de deficiente, porque não é, porque até me emociona. Muitos, depois de um bom tempo de tratamento, ter passado desde a vontade de morrer, desde a vontade de não se tratar, quando ela venceu essa etapa, no final muitos agradecem porque eles acordaram para outro tipo de vida. Isso é verdade, a gente teve aqui a entrevista com a Mara, né, Mara? Tá aí? E eu tenho experiência, e é uma verdade mesmo, né? Eu também falei aqui no ar do Caio, que você também conhece virtualmente, né? Para muitas, eu trabalhei muito com HIV, eu tive uma ONG, né, que falava com... A gente sabe que quando a pessoa toca na essência da vida, que ela nem sequer estava dando, ela é capaz, de verdade, a ser genuinamente grata por uma situação que a vida lhe ofereceu, porque ela desperta e começa a entender. Então, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, e é uma realidade intrínseca, só que a gente não precisa dessas situações, não é? Não, para poder acordar numa outra situação, sim. E o mais interessante é que, por exemplo, se ela tem uma paraplegia, que é menos séria do que uma tetraplegia, e ela acorda, não digo a maioria, mas uma boa porcentagem acaba indo para muleta ou para andador. Parece que o fato dela aceitar a situação dela, ela começa a ter uma disposição de ser útil do jeito que ela está. Então, eu acho que o próprio universo compensa ela de outras formas. Então, no caso, muitos casos, né, já teve até de engravidar, de ter filhos, né? E falando da parte sexual, até que você tinha me perguntado. Porque a sexualidade nessa situação é um dos tabus, né? A gente fala que está falando alguma série de coisas, acho que as próprias serem portadores de deficiência já é algo que é um tabu, mas sexualidade nessas situações ainda é muito mais tabu. Aguarde que a gente já volta para falar sobre isso. Até já. Voltando, falando aqui com Ângela Mancini Scurato de um assunto delicado, mas vamos falar do nosso jeito aqui, que é a sexualidade envolvida, né? Como é que ficam? Porque são vários vou chamar limites ou obstáculos que uma pessoa que sofre um acidente, principalmente nessa idade, né, vai estar passando. Agora, imagine um jovem de 18 a 20 anos, né, que já estava com o seu florescer da libido total, né, ter a paraplegia, até a tetraplegia ou lesões graves e ter que lidar com o tabu da sexualidade. Como é que é isso, Nancy? Como é que é abordado isso, Ângela? Tem uma equipe de psicólogos, né, que auxilia durante o tratamento, não só o paciente, como o cuidador do paciente. Geralmente quando... Porque também para o cuidador eu acho que é um tabu, né? Nossa... Não, quando chega... para ele para o cuidador, ele acha que vai andar. Teve até essa semana, que foi até filho de um amigo do meu filho, que sofreu um acidente e ficou tetra, acidente de mergulho. E tetraplegia do pescoço para baixo, quer dizer, a recuperação ali, e ele estava no hospital ainda, naquela fase ainda de desinchar as vértebras. E aí a mãe dele falou: Ângela, eu quero que você seja sincera comigo. Qual vai ser o meio de transporte do meu filho? Eu achei até interessante a pergunta, né? E agora? Eu falei assim, eu vou ser sincera com você, sim, vai ser cadeira de roda. E você vai ter que aceitar, para que ele a aceite, né? E na hora ela ficou em choque, mas eu vi que ela aceitou. O pai não aceitou. O pai não, mas a mãe falou, entendi, então vai ser cadeira de roda. Agora eu sei, caí na real, caiu a ficha.
Não adianta, você vai mentir, eu acho assim, você não pode tirar a esperança de que ele possa melhorar. Porque até mesmo, é o oposto, gente. Na hora que a gente diz assim, é isto, a partir disto eu luto. Né? Quando eu sempre assim, em doenças todas as. Assim, e você pode constatar isso. Quer dizer, quando você não sabe o que você tem, é um desespero. Mas na hora que você tem um diagnóstico, você tem por isso a importância sempre de um diagnóstico, é chegar no momento e falar assim: agora eu vou buscar os caminhos. Não é? Porque para ele, no caso dela específico que houve, né, eu tive que dar uma resposta, eu não ia mentir, nem dá para mentir numa situação dessa, nem florear, né? Ela falou assim, então eu perdi meu filho. Eu falei, não, ele está vivo. Você ganhou um filho, ele poderia ter ido embora. Você ganhou novamente. Você tem que dar graças a Deus que Deus deu uma segunda chance para ele, né? Ele está vivo. Então assim, e está sendo muito dura a recuperação. Então ele não pensa, quer dizer, ele tem 30 anos, mas ele não pensa na parte sexual agora. A namorada está junto, está fazendo. Mas eu acredito que isso é o comum, né? Assim, acho que o primeiro momento do impacto de um acidente. Vamos falar do homem, que é uma coisa assim que eu acompanho, né? Não é a minha área específica, porque eu